ser automaticamente identificada quando eu plugar a máquina. Isso não quer dizer que eu vou ter todo o acesso necessário à minha estrutura de rede. Não. Minha rede, eu vou reconhecer o computador sem eu precisar fazer configurações manuais, e quando eu entrar com o meu usuário, que aí eu vou precisar realmente ter um usuário, ou um usuário específico, eu vou ter os direitos que aquele usuário tem. Quando eu digo ser identificado e ter acesso à rede, é apenas para que aquele computador faça parte da rede. Os acessos são dados a partir do usuário. Se dentro da minha rede eu tenho, por exemplo, estações Linux, o meu servidor é Ubuntu, eu tenho estações Ubuntu, e tenho no meio dessas estações eu tenho vários notebooks com Windows, por exemplo. Eu vou precisar compartilhar pastas com sistemas operacionais diferentes, Linux e Windows. Eu vou precisar instalar no meu projeto de rede, eu vou ter que incluir a instalação do serviço Samba, do servidor Samba, que permite que eu atribua um caminho, um acesso àquela pasta, àquele local, para que os dois sistemas operacionais possam utilizar. O servidor Samba me permite isso. Na verdade, o servidor Samba, ele libera o acesso da plataforma Windows. Por quê? Porque o meu usuário Linux já me dá o direito de acessar as minhas pastas. Se eu quiser acessar uma outra pasta, eu atribuo o usuário também àquela pasta, como nós vimos na aula de comandos. Na aula de comandos, com o comando add-user, eu posso direcionar aquela pasta para o usuário X. Fazendo isso, o meu usuário, a partir da plataforma Linux, já vai ter acesso àquela pasta. O Samba, ele vai estender essa informação. Eu vou conseguir enxergar além da pasta pelo usuário Linux, eu vou conseguir enxergar também pelo usuário Windows. O mesmo usuário, mas dentro da plataforma Windows. O protocolo de comunicação utilizado para que o servidor de DHCP funcione, né, é o protocolo DHCP, né? É um protocolo de configuração dinâmica. O nome DHCP, a sigla dessa DHCP, significa Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo de configuração dinâmica de hosts, ou seja, dentro de uma rede, todo computador que eu coloco na rede, eu posso chamá-lo de host, de estação, né, de estação de trabalho, máquina do usuário. Né. Aqui, dentro da definição de DHCP, nós temos o host, né, como essa máquina. Quando eu instalo este serviço, né, indica o seguinte: toda a minha rede atribuirá automaticamente a todo computador nela conectado um número IP. O que é o número IP de um computador? Para que esse computador seja identificado na rede, existe um padrão de numeração. Esse padrão de numeração é o número IP. O número IP da máquina é a identificação desse computador na rede, que pode ser atribuído de forma manual. Eu posso atribuir, escolher o IP e atribuir àquela máquina, ou ele pode ser atribuído automaticamente via DHCP. Qual é a diferença entre as duas formas de atribuição de IP? Por que eu vou usar o DHCP e não atribuir manualmente? Vamos lá. Eu tenho uma rede com 10 computadores. Eu atribuo o IP do servidor um IP específico para o servidor, e quero que todos os outros computadores tenham outros IPs.
Se eu quiser fazer isso manualmente, eu posso fazer. Eu vou ter que ir em cada computador e atribuir isso. Mas imagine uma rede com 50 computadores. Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Tempo vai ser elástico. Eu vou demorar um certo tempo para ir em cada computador configurar o seu endereçamento IP. Em algumas situações, você é obrigado a trabalhar com 2 endereçamentos. Você pode atribuir isso também via DHCP, ou você pode atribuir um DHCP e fazer os outros manuais. Quando, por exemplo, eu quero criar uma rede dentro de uma rede. Eu tenho uma estrutura de rede. Vamos imaginar, eu tenho 10 computadores dentro de uma empresa, e esses computadores, dos 10, 3 estão na sala do financeiro. E os demais estão espalhados pelos departamentos da empresa. Só que eu não quero que nenhum usuário tenha acesso aos computadores do financeiro. Mas a minha rede, né, é uma rede comum a todos. E no entanto, eu preciso que aqueles 3 computadores não sejam acessíveis. Mas aí tem diversas maneiras mais simples. Eu posso não compartilhar, eu posso bloquear o acesso, eu posso fazer uma série de outras coisas. Mas, se essa máquina tem um endereço IP funcional dentro da estrutura de rede, essa máquina está vulnerável. Vai estar sempre vulnerável. Se todas as máquinas obedecem o mesmo ciclo de IP, e aquelas 3 também, elas vão estar sempre mais vulneráveis. O que eu faço? Dentro da minha rede, eu crio um endereçamento específico para aquelas 3 máquinas. E aí, quando eu configurar o meu servidor de DHCP, eu digo que eu tenho 2 tipos de endereçamento. Eu faço o que a gente chama de reserva de IP. Eu uso de 1 a 100 para o comum e de 100 a 200, por exemplo, para o que é específico. E dessa forma eu não tenho como acessar aquela área que eu não tenho IP. Lógico que, como eu já falei em outras oportunidades, a segurança existe até que alguém a quebre, né? Mas é uma forma de você se precaver e organizar sua rede da forma que você preferir. Isso serve também para dispositivos periféricos, impressora e outros que você possa utilizar de comum acordo. Normalmente, impressora é o mais utilizado em rede, né? Se a impressora estiver dentro daqueles computadores do grupo, separado, você não vai conseguir imprimir. Você vai imprimir aquelas que estão dentro do seu grupo. Voltando aqui para a nossa tela, vamos entender aqui a definição. Protocolo de configuração dinâmica de host é um serviço de rede que permite que os computadores sejam configurados automaticamente a partir de configurações feitas em um servidor. Ao invés de serem configurados individualmente de forma manual, os computadores configurados para serem clientes de DHCP não têm controle sobre as configurações que eles recebem do servidor DHCP. E a configuração é transparente para o usuário do computador. Ou seja, eu ligo meu computador na rede, mas não sou eu que digo o IP daquela máquina. Não sou eu que dou os direitos de acesso. Não sou eu que defino isso. Lembrando que, além de trabalho, mas você pode trabalhar com grupos de trabalho diferentes e usar o mesmo IP. Se você não tiver nenhum bloqueio de grupo dentro da sua estrutura de rede, ele vai mostrar o computador na rede. O computador vai absorver as configurações. Hoje, o padrão muito comum de configuração de servidor DHCP
é você utilizar o roteador da sua banda larga. Por quê? Quando você faz isso, você evita que o servidor DHCP esteja instalado dentro do seu sistema operacional. E aí você absorve o que está lá no seu servidor de banda larga, no seu roteador de banda larga. Hoje é uma prática comum